Olá, eu sou Renise Menezes, professora de artesanato e de pintura em tecidos no SESC Sergipe, nas unidades do SESC Socorro e SESC Siqueira Campos. Hoje a nossa aula será de pintura em tecidos. Vamos fazer a pintura dessa manga. Vamos então ao passo a passo da aula. Vamos colocar o TNT. Centralizando, lembrando que já foi deixada uma margem para acabamento, então ela pode ficar bem aqui abaixo, ok? Vamos centralizar, veja que eu tô apoiando minha mão para ter uma margem boa para os dois lados, ok? Aqui meu tecido, meu desenho está centralizado no tecido. Vou agora colocar o carbono aqui por baixo para a gente começar a cobrir. E transferir para o risco. Transferir o risco para o tecido onde vai ser feita a pintura, ok? Veja que tem fácil visualização. E agora sim, vamos novamente cobrir. Eu aconselho, assim que você começar, levantar para ver se ele realmente está saindo, ok? Às vezes a gente risca muito suave e não mostra, então depois que você percebeu que a pressão que você está colocando no risco está transferindo para o tecido, perfeito, é só continuar. Confiro se realmente eu cobri tudo. Vamos começar com a pintura de fundo, depois vamos para as folhas. Agora nós vamos usar o clareador incolor. Vamos umedecer toda a parte que nós vamos fazer a pintura de fundo. Na verdade, eu gosto de fazer por partes. Se a gente colocar o clareador em toda a volta do risco, dependendo da velocidade da sua pintura, ele pode secar e você terá que reaplicá-lo. Então, vamos por partes. Pegamos a tinta apenas de um lado do pincel. Vamos começar a pintar logo abaixo do risco, porque como o pincel está cheio de tinta, então é lá que nós precisamos que fique mais forte, que é o local onde faz sombra. Então começamos a pintar logo abaixo do risco e espalhamos essa tinta. Observe que eu começo a espalhar essa tinta e vou descendo o pincel e ela vai ficando mais suave na parte inferior, certo? Só vamos colocar tinta quando a gente perceber que já estamos quase sem tinta no pincel. Observe que eu novamente peguei mais tinta e tornei a começar abaixo do risco, onde vamos ter sombra. Vamos fazer essa pintura em volta de todo o risco. Lembrando que a parte de baixo, ela precisa ficar um pouco mais escura, porque justamente onde fica a sombra, onde a figura, nesse caso a manga e as folhas, estão deixando uma sombra. A parte superior vamos fazê-la um pouco mais claro, ok? Vão observando e vamos ver o próximo passo. Como eu havia pintado uma folha, nós vamos ter todo o cuidado em passar o clareador para que a pintura de fundo não fique sobreposta na folha, na pintura que já está pintada. Então, por isso que eu gosto de fazer primeiro a pintura de fundo. Essa folha foi feita proposital, para que vocês observem essa parte. Então, eu começo com a tinta e aqui eu preciso ter todo o cuidado para não colocar essa tinta, no caso siena, em cima da folha. Veja que ela tem branco, então vai ficar mostrando, ok? Lembrando que não é obrigatório você fazer nessa sequência, mas eu particularmente gosto de fazer primeiro a pintura de fundo, porque eu fico tranquila, fico livre para vir com a pintura em si, o desenho, as folhas, a manga neste caso, cobrindo a pintura de fundo sem nenhum problema. Vão observando como é que está sendo feita. Assim que a gente termina de usar a tinta siena natural, nós vamos dar mais profundidade nos encontros de uma figura e outra. Então, eu venho agora com a tinta marrom e vamos fazendo sombra. Tenham cuidado para não descer com essa tinta marrom.
É apenas em volta mesmo, você puxa muito pouco. O efeito dela é justamente a sombra. Vocês ficam observando a pintura, ok? Assim que a gente terminar com essa sombra, aí sim vamos começar a pintar o restante das folhas. Observe mais uma vez que assim que eu pego tinta, eu coloco logo abaixo do risco, para que fique mais forte nessa parte. Vejam que as extremidades, elas não precisam ficar uniformes, elas têm que ficar assim mesmo. Agora nós vamos começar a pintar essa folha. Vamos usar agora o verde musgo para pintar esta folha. Veja que tinta voltada para cima novamente, ok? Vamos começar. Começamos a folha do fundo para a ponta dela. E aí nós voltamos espalhando essa tinta. Não vamos cobrir todo o risco. Logo após, nós pegamos tinta novamente e começamos da ponta da folha para o fundo. E voltamos também espalhando essa tinta. Observe que você não encosta no centro. A gente vai deixar esse espaço justamente para entrar com a tinta branca e causar esse efeito que vocês estão vendo onde já está pintada. Nesse momento eu estou usando apenas o verde musgo, mas para dar um pouco mais de profundidade eu gosto de utilizar também o verde pântano, e aí nós refazemos com o verde pântano o mesmo processo do fundo da folha até a ponta da folha. Só que nesse momento nós não puxamos muito, não vamos cobrir todo o verde musgo. Mesma coisa do outro lado, da ponta da folha para o fundo. Também não vamos espalhar todo, que nós não precisamos cobrir o verde musgo. Após fazer esse passo, nós vamos limpar o pincel, enxugar e voltamos com a tinta branca, fazendo o mesmo processo. Porém, nós vamos usar o branco no lado oposto, onde começamos a colocar o verde. Sempre começando do fundo da folha para a ponta da folha, ou extremidade. Com cuidado, e eu volto mesclando esse branco com o verde. Observe que ele dá um efeito muito bonito. Depois a mesma coisa, da ponta da folha para o fundo com o branco. E aí você volta mesclando com o verde. Veja que efeito bonito que fica. E o curioso, o gostoso de fazer essa pintura é que cada folha que você está pintando, ela causa um efeito diferente. Ela jamais vai ficar igual a outra. Vamos continuar pintando. Eu vou dar uma adiantada nessas folhas. Já coloquei o verde. Vamos agora mais uma vez colocar o branco para concluir. Observe. Não precisa pintar com pressa. Vamos com calma para que fique uma pintura bonita. Sempre que a gente coloca o branco, observe que eu volto e trago mais tinta. Aqui nós vamos continuar mesclando o branco com o verde até concluir. Faremos a outra folha. Logo após, iremos pintar a manga. Vou começar pela manga que está inteira. O primeiro passo que nós vamos fazer é colocar clareador. Aqui é o clareador que eu estou espalhando, ok? Não precisa ficar muito molhado. Viu que cobriu todo o risco? Vamos então pegar o amarelo ouro. Nesse passo,
nós vamos pintar com amarelo ouro toda a figura. Observe que eu tô com um pincel largo, porque como é uma área grande, então eu consigo espalhar a tinta com mais rapidez antes que ela enxugue. Tô deixando as bordas sem pintar, porque eu vou trocar e vou pegar um pincel um pouquinho mais estreito. Voltei com um pincel mais estreito para me dar mais segurança de pintar essas bordas sem que eu fuja do risco. Sempre a tinta voltada para cima, porque permite que a gente faça esse contorno com mais precisão. E aí, com calma, nós vamos cobrindo. Quando nós estamos na parte de dentro, veja que eu não tenho direção, eu pinto para que ela mescle totalmente. Mas quando nós vamos para a parte do risco, aí sim tomamos todo o cuidado para que a gente não fuja do risco da pintura e não fique uma pintura borrada. É um processo que temos que fazer com calma, cada um no seu tempo. Depois de toda ela pintada de amarelo ouro, aí sim eu vou pegar a próxima tinta, que é o laranja. Onde vamos usar esse laranja? Em volta, como se nós estivéssemos cobrindo o risco. Observe que sempre nós vamos pegar a tinta na parte superior. Veja que eu estou cobrindo o risco com cuidado. E aí sim, agora nós puxamos para dentro. Comecei próximo ao risco, e aí vamos espalhando para que ela fique mais suave por dentro e a gente não precise cobrir todo o amarelo ouro. Novamente, eu peguei tinta e comecei contornando, e aí sim eu volto espalhando, sem precisar pegar mais tinta. Mais forte no contorno e mais suave no centro. E aí vamos pintando. O que eu fiz agora? Peguei o vermelho tomate e novamente contorno. E vamos puxando para o centro. Esse vermelho nós não vamos cobrir todo o laranja. Veja que fica esse degradê. O centro apenas com amarelo ouro. Depois nós entramos para o laranja e o vermelho. Pegamos pouca tinta de vermelho para que ela não fique muito forte e não cubra o laranja. E vamos espalhando. Procure puxar no sentido da manga, sem fazer muito movimento circular nesse momento. Veja que eu procuro pintar seguindo o risco, a direção do risco. E eu gosto de pintar com o pincel. Observe que eu coloco ele um pouco de lado para que ele fique como se fossem uns risquinhos. Eu acho que esse efeito fica muito bonito. Concluída essa parte do vermelho, nós vamos utilizar o verde pistache, pouca tinta, e vamos colocar nessa parte aqui debaixo da manga.
Por que vamos usar o verde pistache? Para que dê um efeito que a manga ainda estava em processo de amadurecimento. Também gosto desse efeito. É pouco verde, puxo com o pincel assim inclinado para que ele fique com esses risquinhos, como eu falei. Eu gosto de dar um efeito bonito, uma mescla muito bonita. E o tom é você quem determina, se quer que fique com um tom mais verde, se quer que ela fique mais amadurecida. É apenas um detalhe bonito. A gente acrescenta esse detalhe e fica muito bonito. Veja que eu volto algumas vezes com a tinta. Não existe uma quantidade exata. Você quem determina o tom que você quer que fique. Eu não quero que ela fique muito verde, eu quero que ela fique mais amadurecida, então eu coloco pouco verde. Quando você vê que já está no tom que está do seu agrado, então você segue o próximo passo. Nós vamos agora com o vinho fazer essa profundidade de onde sai o cabinho da manga. Calma, essa é uma área pequena. Essa divisão de uma manga para outra também existe muita sombra aqui, então eu coloco o vinho e volto espalhando. Precisamos ter bastante cuidado quando a gente está usando a tinta escura e sempre aos poucos. Porque é muito fácil a gente ir acrescentando quando acha que não é necessário, mas quando a gente coloca muita tinta, então fica difícil. Veja que no espaço do cabinho eu caprichei no vinho, porque eu preciso que ali realmente fique muita profundidade. Eu continuo com o vinho, dando um tom mais amadurecido essa parte. Aqui eu tô só mesclando agora para a tinta ficar melhor distribuída. Vamos agora começar a iluminar. A gente vem com o branco, pouca tinta, um pincel mais fino, faz o contorno e volta espalhando esse branco. Pra gente dar iluminação, pra gente dar luz. Nessa parte oposta à profundidade do cabinho, a gente coloca o branco, porque ela cria volume e faz essa separação melhor. Sempre com cuidado, devagar, fazendo esse contorno, e aí depois a gente volta puxando. Vamos iluminar agora o centro da manga. Essa parte recebe luz, então ela fica mais iluminada. Aqui eu achei que precisou um pouquinho mais de branco de luz, então eu tornei a passar e tô puxando. Vamos iluminar mais um pouco. Não existe uma regra de quantidade, você vai observando, vai analisando o tom que lhe agrada. Gosto muito desses risquinhos. Essa parte aqui, vamos dar uma iluminada também, para definir melhor o contorno da manga. Muito pouco, aqui você não precisa deixar muito forte esse branco. Veja que eu tô voltando e iluminando, porque eu vou pintando. Quando eu olho novamente para minha imagem, eu percebo que ela tá precisando um pouquinho, então eu clareei mais um pouco.
porque essa é uma percepção de cada pessoa. Tem gente que gosta de iluminar muito mais, outros deixa menos. Vamos dar início agora à manga que está partida. As mesmas cores que eu usei na manga inteira vão ser usadas nessa parte de fora da casca da manga. Então eu preencho ela toda de amarelo, amarelo ouro, mesmo processo. Ela vai pintar com amarelo ouro, depois ela vai receber o laranja, depois ela vai receber o vermelho, vai receber o vinho, todas as cores. Sempre numa proporção que você consiga mesclar. Veja que eu terminei. Vamos agora para essa parte partida da manga. Aqui é muito simples. Nós vamos preencher tudo de amarelo ouro e depois voltamos com o siena no centro da manga. Essa parte aqui mais escura, ela simula a semente, o caroço da manga. Quando a gente reparte uma manga, a gente observa que ela fica mais escura essa parte. Você não vai cobrir, você não vai pintar até o contorno, ok? É sempre no meio, deixando a polpa mais amarelada. Mesclou bastante, as duas tintas ainda estavam umedecidas, então fica uma mescla bonita. Você não tem dificuldade em mesclar quando a tinta está umedecida. Com o branco agora, nós vamos fazer esse contorno. Não precisa que fique um contorno uniforme, você pode deixar algumas partes mais claras, outras mais suaves, porque ela dá um efeito muito bonito, mais realista. Você observe que eu passo com bastante calma. A gente faz o contorno, depois volta mesclando o branco com um pouquinho do amarelo ouro, que ainda está úmido. Sempre com a tinta voltada para fora. Volto, reforço e espalho, né? Mesclo um pouquinho que ela fica bem legal. Um efeito muito bonito. Vamos agora para o cabinho da manga, ok? Com o verde pântano, nós cobrimos o espaço que ficou do cabinho com calma, para que não fique manchado. Preencho, deixo ele todo preenchido. E aí agora voltamos com uma misturinha do verde pistache e um pouquinho do branco, para dar esse efeito de luz. Pode dar umas batidinhas, não precisa estar mesclando. Essas batidinhas dão um efeito muito bonito. E assim nós estamos concluindo a parte da manga. Aqui eu reforcei um pouco mais o verde pântano. Vou pegar um pincel filete. Com o pincel filete, nós vamos usar a tinta vermelha e fazer alguns pontinhos na casca da manga. Um efeito bonito. Não precisa ser muito, são poucos, bem espaçados, tanto na manga inteira quanto na manga repartida, onde tem casca de manga. Feito isso com o vermelho, eu pego um pouco do branco também e faremos a mesma coisa. Poucos pontinhos brancos, poucos vermelhos. Eu ainda estou concluindo o vermelho. Agora eu venho com branco. Esses pontinhos brancos eu fiz em menor proporção. Dá um efeito muito bonito. Com o verde musgo,
nós vamos fazer alguns galhinhos para dar um acabamento, um detalhe mais bonito à nossa pintura. Você seleciona o local que você quer e a quantidade também que você quer colocar. E aí, logo após, iremos fazer algumas batidinhas com tinta. Eu escolhi o vermelho, que eu achei que iria ficar bem. Você escolhe a cor do seu agrado. Eu utilizei vermelho, poderia ser o amarelo, mas nós já temos muito amarelo nessa pintura, então eu coloquei o vermelho para fazer umas flores e dar um acabamento, um complemento à nossa pintura. Com o próprio verde musgo, podemos dar umas batidinhas para complementar a folhagem. Também é opcional, eu só vou fazer essas batidinhas nesse galho. Os demais eu só vou colocar a própria cor vermelha e branca. Vamos concluir. Vou limpar o pincel, enxugar e volto com a tinta vermelha e branca. E aí nós vamos dando essas batidinhas. Quando você percebe que está saindo a tinta, repõe. Vermelho de um lado, branco do outro. E aí vamos fazendo essas batidinhas. Dá um efeito muito bonito. Faremos isso nos demais galhinhos. Pronto. Vamos agora afinar a nossa pintura com o pincel filete. Escolhe uma cor, eu estou fazendo com verde pântano. E aí você vai desenhar o seu nome. Assina com calma. E o nosso trabalho está concluído.